O imperador pergunta quem é ela e logo após ouvir a resposta dela, o imperador a envia imediatamente para a cozinha imperial, ordenando que todos parem de trabalhar enquanto ela demonstra suas habilidades. Legion está nervoso com o que está acontecendo, e quando o imperador expressa sua curiosidade e pergunta a ele por que trouxe uma garota cujo único talento especial é cozinhar, o duque responde que conseguiu provar o sabor da comida dela. O chocado imperador entende que ela é uma bruxa. Enquanto isso, Luana está sobrecarregada, pois não esperava cozinhar na cozinha imperial. Felizmente, ela encontra todos os ingredientes de que precisa para preparar um prato rápido. Ela decide fazer um prato frito para o imperador, algo incomum naquela época. No entanto, considerando que Legion não gostaria de comer apenas frango frito, ela decide preparar carne de porco frita. Ela até dá ordens ao chefe do Palácio Imperial. Quando o prato está pronto, ela acha que está bom o suficiente e coloca uma grande porção no prato de Legion, deixando a quantidade normal no prato do imperador. Ela prepara os pratos, agradece ao chefe que ajudou e pede para que ele ajude a levá-los para o imperador. No entanto, o chefe mistura os pratos e entrega a porção maior a Ron. Luana fica horrorizada ao notar o erro, mas responde calmamente à pergunta do imperador enquanto entra em pânico por dentro. Legion não consegue mais esperar e dá a primeira mordida antes do imperador, justificando que não há veneno na comida. Ron, por sua vez, dá uma mordida na carne de porco frita mergulhada no molho e gosta tanto que pede a Luana que visite o palácio com mais frequência. Legion então se levanta e revela ao imperador que o prato pertencia a ele. O imperador inicialmente fica chocado, mas depois percebe que o prato maior era destinado ao Duque e ri. Ele se vira para Luana e pede que ela faça mais do prato, já que seu prato foi trocado. Luana se apressa em voltar para a cozinha. Ela só se sente aliviada quando está de volta na carruagem com Legion. Ela começa a tagarelar sobre como o imperador foi menos assustador do que ela imaginava e como ele era muito bonito, mas Legion pergunta a sério se ela se apaixonou por ele. Luana fica surpresa, mas depois se lembra da aposta que fizeram antes e pensa que, embora o imperador fosse bonito, Legion combinava mais com seu gosto. Ela diz isso a ele, e ele fica surpreso, dizendo que as bruxas sempre têm gostos estranhos. Luana fica envergonhada, mas Ron, que observa a cena de seu quarto, pensa o quanto o Duque está disposto a manter a aprendiz de bruxa ao seu lado. O imperador estava interessado, mas disse que não roubaria algo de um de seus subordinados. Apesar de Legion afirmar que não havia nada além do acordo sobre a comida entre eles, suas reações sugeriam o contrário. Ron conclui que não ficará entediado por um tempo. Legion deixa Luana em sua mansão e parte para algum lugar que ele acredita que ela não precisa saber. Ela é recebida na mansão pelo mordomo Kane, um homem gentil de idade avançada. Ele a mostra para o quarto e olha para a garota com felicidade, elogiando o Duque. Luana percebe que ele está tentando aproximá-los e pede que ele pare. Luana está cansada e frustrada porque não quer se envolver em um relacionamento com o Duque e destruir o fluxo da história. No entanto, ela acaba pulando na cama e dormindo imediatamente. No meio da noite, ela acorda com fome e vai furtivamente até a cozinha. Não encontra muita coisa lá, então faz mingau com o que tem disponível. Ela está desfrutando de sua refeição da meia-noite quando alguém bate na porta. Ela pega a panela e vai para o jardim, com medo de que alguém possa repreendê-la. Justo quando ela se senta em um banco, Legion se aproxima e senta ao lado dela. Ele acabará de voltar do palácio e não tinha jantado, então Luana oferece a ele o mingau que fez. Ele pergunta se ela não fez para si mesma, e ela responde que pode fazer mais. Quando Legion experimenta o mingau, ele lembra de quando não conseguia comer nem mesmo o melhor bife e pedia a Caim que o transformasse em mingau para que pudesse engolir de uma vez. Esse mingau parece igual, mas é realmente delicioso, e ele o devora rapidamente. Luana se pergunta o quão ruim deve ser a situação dele se ele prefere passar fome em vez de comer comida comum. Para deixá-lo feliz, ela diz que fará muitas coisas deliciosas para que ele ganhe peso. Ela segura a mão dele e faz uma promessa de mindinho de que fará comida deliciosa para ele e que ele a comerá sem deixar nada sobrar. Ele fica ligeiramente corado e diz para ela não segurar a mão de ninguém sem permissão. Em seguida, lembra da aposta que fizeram antes e dá a ela a cozinha no anexo, que ela pode usar para fazer o café da manhã para ele no dia seguinte. Luana fica feliz com o presente e agradece. No entanto, alguém está observando silenciosamente os dois. Na manhã seguinte, Wade, o chefe de Legion, fica chocado ao saber que o Duque trouxe outra pessoa para fazer comida para ele e lhe enviou uma mensagem dizendo que não precisaria mais de seus serviços. Luana já terminou de cozinhar, e quando Caim se aproxima dela, ela pede que ele a leve até o Duque.
Ele está incerto quanto a isso. Enquanto isso, Wade está furioso e se dirige para onde Luana está, pois, como o melhor chefe do Império, ele foi o responsável por cozinhar para o Duque nos últimos 5 anos. Ele não conseguia fazer o Duque apreciar nada e acredita que a nova garota o derrotou com o poder do amor. Ele não aceitará sua derrota até ver isso com os próprios olhos. Por outro lado, o mordomo ainda não tem conhecimento sobre a comida de Luana e está nervoso enquanto a leva até o Duque, dizendo que ele não come o café da manhã. Ela acredita que poderá simplesmente pedir a ele, mas quando chega lá, ele está trocando de roupa, o que a deixa envergonhada, e ela se vira ao vê-lo. Legion pede a Caim que traga o café da manhã, que são panquecas, salsichas e chá com leite. O mordomo está nervoso ao apresentar o café da manhã, mas o Duque começa a comer as panquecas sem reclamar. Caim fica emocionado, pois acredita que foi o poder do amor de Luana que fez o Duque comer. Quando Luana volta à sua cozinha, é surpreendida pela aparência feroz de Wade, que se apresenta como chefe do Duque e ouviu falar que o Duque gostou da comida dela. Ele não pode acreditar quando ela diz que a sua comida estava deliciosa. Ele a desafia para um duelo culinário, e ela fica confusa sobre o que está acontecendo. Henry os vê conversando e se oferece para ser o juiz, trazendo também lugar, pois todos estão ansiosos pelo desafio. A SUV GTH diz a Luana que ela não precisa aceitar o desafio, e que Wade estava apenas preocupado com a comida que tocou o coração do Duque. GTH leva Wade embora, mas Luana os para e diz que aceita o desafio. O desafio culinário começa, com regras simples. Luana e Wade devem fazer o prato no qual tem mais confiança. Além dos 2 juízes originais, Caim é chamado como o terceiro juiz. O chefe está determinado a provar sua habilidade fazendo seu prato assinatura. Luana também tem algo especial preparado. Wade apresenta seu prato complexo primeiro e fica chocado quando Luana não parece intimidada, mas está ansiosa para experimentar. Ela serve uma versão única de carbonara de frango, um combo inédito. Quando Wade prova, não consegue acreditar que frango e macarrão possam ser preparados dessa forma. Henry anuncia que começarão a variação, mas Wade desiste antes mesmo de começar, reconhecendo a derrota. Ele elogia Luana por sua singularidade e criatividade, admitindo que não conseguiria criar algo parecido. Ele pede por punição por perturbá-la. Luana diz que não há necessidade, mas se ele quiser fazer algo por ela, ela gostaria que ele a ensinasse mais sobre os pratos do Império. Wade concorda e, após um mês, Luana finalmente fez pasta de soja com sua ajuda. Ela mal pode esperar para usar o ingrediente em seus pratos. Luana agradece a Wade, que fica um pouco corado com o agradecimento. Enquanto isso, Legion está assistindo à interação deles com ciúmes. Ele não entende por que está com ciúmes do chefe jovem que tem interesses em comum com Luana. Ele pede a Caim que peça a Luana para preparar chá para ele, quando a encontra, oferece recompensá-la por se adaptar bem ao lugar e cuidar da confusão do chefe. Luana pede permissão para ir ao mercado que ocorre a cada 5 dias, pois está curiosa para conhecer o local e aprender mais sobre os alimentos únicos do Império. Legion reluta, mas Luana garante que não planeja fugir. Ela sugere que possa ir com Wade, deixando Legion surpreso. Ele concorda em levá-lo em seu dia de folga, mas revela a notícia chocante de que, a partir de agora, ele terá que almoçar e jantar no Palácio Imperial, então Luana só poderá preparar o café da manhã para ele. Luana fica chateada, temendo que Legion tenha se tornado dócil por causa de sua comida, e que ele possa se tornar agressivo novamente se não comer o que ela prepara. Enquanto isso, Legion treina os cavaleiros no palácio e, quando vai comer o jantar, fica desgostoso. Ele fica ainda mais enjoado com a comida após se acostumar a pratos saborosos. No dia seguinte, ao sair de sua mansão em direção ao Palácio Imperial, Luana lhe entrega um almoço embalado, pois ela sabe que ele não pode comer bem no palácio. A quantidade é muito grande, mas depois de ela insistir para que ele a leve, Legion leva tudo em uma carruagem. Quando o imperador descobre isso, ele tem algumas ideias engraçadas. Ele chama o Duque e provoca-o sobre a quantidade de comida, sugerindo que ele não deveria ter problemas em compartilhar um pouco com o imperador. No entanto, ao perceber o desconforto no rosto de Legion, Han percebe que Luana está conseguindo domar o Duque. Embora ele ache que isso é bom por enquanto, ele acredita que seria problemático se o Duque ficasse muito envolvido com ela. Por outro lado, Luana está pensativa sobre a marmita e se Legion gostou dela. Ela tem cometido erros o dia todo, mas Caim diz a ela que o Duque chegou. Ela corre até ele e pergunta animadamente como estava a comida. Ele diz que estava deliciosa e que até o imperador gostou, mas que ela não precisa preparar o almoço no dia seguinte, pois irá com ele ao Palácio Imperial.
No palácio, Ingrid tem se recusado a comer qualquer coisa por muitos dias, e está tão faminta que começa a ter alucinações de sua mãe falecida nas cortinas. Ela chora pensando em tudo o que aconteceu quando Luana entra em seu quarto. Preocupada com a aparência da irmã, Luana se pergunta se ela também é uma alucinação, mas Ingrid a chama e corre para abraçá-la. Ingrid estava determinada a não deixar o cruel imperador tê-la após o que ele fez com seus pais e seu reino. Mas Luana ficou preocupada ao vê-la passando fome e fez-lhe um mingau que ela poderia facilmente digerir. No entanto, Ingrid se recusava a comê-lo. Mesmo assim, Luana estava mais preocupada com Ingrid e perguntou como ela estava. Ingrid se desculpa por não perceber o sofrimento de Luana, e Luana responde que compreende a dor dela, pois também sentiu que perdeu tudo recentemente. Mas ela se concentrou no que ainda tinha, e as coisas melhoraram. Com as palavras de Luana, Ingrid vê um raio de esperança e finalmente começa a comer o mingau, com lágrimas nos olhos. Luana a consola e Ingrid adormece imediatamente após comer. Nesse momento, Ron e Legion entram no quarto, e Ron se aproxima de Ingrid. No entanto, Luana se coloca à sua frente e diz a Ron que ele não deve perturbar o descanso de sua irmã. O imperador fica furioso, mas Legion toma a iniciativa de pedir desculpas em nome de Luana, já que ela agora faz parte de sua casa. Luana fica surpresa, mas depois que o imperador os dispensa, ela se pergunta se deveria se livrar da garota que ousou ficar entre ela e seu imperador leal e fazê-lo agir de forma estranha. Fora do quarto, o Duque dá uma bronca em Luana por se intrometer na situação, alertando-a de que o imperador não é uma pessoa gentil. No entanto, de repente, ela pergunta a Legion se agora é considerada dele. Luana fica sem palavras e responde que ela era uma prisioneira sob o comando dele e que ele tinha que ser responsável por ela. No entanto, Luana parece deprimida com a resposta, enquanto o Duque fica um pouco corado. Chega o dia em que Luana e o Duque vão ao mercado pela primeira vez. Ela fica maravilhada com o tamanho do mercado e está animada para explorá-lo, quase caindo, mas Legion a puxa para perto dele, pedindo que não se separe dele. Ela fica atrapalhada, mas obedece e continua segurando sua camisa, mesmo que ele não entenda por que ela não tenta escapar na multidão. De repente, Luana avista frutas de cacau e corre na direção delas, deixando Legion para trás. Ele nunca tinha visto essas frutas antes e pergunta por que ela quer comprá-las. Ela responde que pode fazer uma sobremesa incrível com elas. Legion fica um pouco irritado com sua natureza descuidada, mas quando ele some, as pessoas a empurram e ela quase cai de novo, até que um homem com capuz e cabelos prateados a segura. Luana fica impressionada com seus olhos roxos quando ele chama seu nome. Ela pergunta como ele a conhece, e o homem diz que ela é a filha de Elane, portanto, filha de todos. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, Legion aparece por trás dele e coloca sua espada em seu pescoço. Ele pergunta a Luana se ela o conhece, e quando ela nega, ordena ao homem de capuz que responda cuidadosamente suas perguntas se não quiser morrer. Luana pede a ele que pare, dizendo que o homem estava apenas conversando com ela. O homem diz que não é o momento certo para lhe contar algo e desaparece em uma nuvem de fumaça. Depois de voltarem do mercado, o Duque mantém Luana trancada em seu quarto por dias. Ela bate na porta para pedir que as criadas entreguem uma mensagem a ele, mas elas não abrem com medo. Luana fica pensando se a punição se deve ao homem de cabelos brancos, embora ela não o conheça. Ele sabia sobre sua mãe, Elana, que era apenas uma empregada do rei e morreu ao dar à luz Luana, sendo que o rei abandonou a recém-nascida. As outras empregadas fugiram por causa das péssimas condições de trabalho, restando apenas a ama ao lado dela. Legion estava investigando o passado de Luana e perguntou à ama sobre ela, conhecendo assim a dura infância dela, algo comum a todas as bruxas. No entanto, o que mais o incomoda é o homem de capuz que desapareceu em fumaça, e ele sente que está ficando complacente perto de Luana. Ele tem certeza de que Luana é uma bruxa, assim como a que amaldiçoou seus ancestrais a viver uma vida de inanição, e ele teme que ela também revele sua verdadeira natureza um dia. Enquanto Luana janta, ela fica preocupada com o fato de o Duque não ter comido nada, mas depois lembra que está zangada com ele e continua comendo. No entanto, seus verdadeiros sentimentos logo aparecem, e ela fica triste por ele não acreditar nela, começando a amaldiçoá-lo. Nesse momento, Caim bate na porta e informa que ela está sendo transferida para um novo quarto no porão. Ele se desculpa, e o coração de Luana afunda ao perceber que está sendo aprisionada novamente. Ela treme de medo, pensando que Legion não ouvirá o que ela tem a dizer agora. Ela considera fugir, mas decide abandonar essa ideia, pois isso só confirmaria as dúvidas do Duque.
Ela espera poder esclarecer o mal-entendido com ele por meio de uma conversa. Quando ela sai na frente dele, ele segura sua mão e diz que lhe dará uma chance para se explicar e falar sobre as outras bruxas. Ele parece ameaçador, e Luana nunca o viu tão assustador antes. No entanto, ela não pode permitir que ele a afete dessa maneira. Ela segura a mão dele e pede que ele a ouça primeiro, mas ele afasta suas mãos, mesmo quando ela pergunta por que ele parece tão magro de novo. Legion havia decidido torturá-la, independentemente de qualquer coisa, porque, se as bruxas realmente se importassem muito com sua espécie, ela seria a isca perfeita. No entanto, ao vê-la desse jeito, seu coração dói, mesmo quando pensa que ela estava atuando. A garota por trás dele está pronta para começar a tortura, mas Legion diz a ela para apenas trancar Luana e esperar por suas ordens. Ele então sai enquanto diz a Caim para chamar os médicos, pois ele estava corando e seu coração estava batendo alto, pensando que havia algo errado com seu corpo. Enquanto isso, o homem de cabelos brancos ouve os rumores sobre o Duque mantendo uma jovem bruxa nas masmorras e torturando-a. Ele sai furiosamente para salvar Luana. Na prisão, Luana está pensando na expressão confusa no rosto de Legion, ainda incapaz de entender o que ele sente por ela. De repente, as luzes se apagam, e ela começa a tremer de medo, ficando apavorada quando alguém coloca a mão em seu ombro. No entanto, a pessoa a tranquiliza, dizendo que ela está segura agora. O homem acende um fósforo, e Luana vê que é Caim, que trouxe comida feita por Wade, pois estavam preocupados com ela. Ela fica emocionada e come a comida rapidamente. Caim pergunta por que ela não fugiu quando ele a veio buscar, e ela explica que fugir só confirmaria as suspeitas de Legion e que queria esclarecer o mal-entendido sobre o que aconteceu no mercado. Enquanto isso, o médico de Legion diz a ele que ele não pode ser amaldiçoado 2 vezes ao mesmo tempo e que seu coração acelerado não é uma doença, mas algo comum em jovens. Ele fala de forma enigmática, sem mencionar que se trata de amor, e o Duque não entende. O médico diz que deseja conhecer a bruxa pessoalmente, algo que Legion já estava planejando. Depois, Caim informa Legion sobre o que aprendeu com Luana. Ela impediu o Duque no mercado porque achou que o dia dele seria arruinado se algo ruim acontecesse. No entanto, em vez de acalmá-lo, ele ficou ainda mais irritado e a trancou em seu quarto. Legion se sente desconfortável, mas depois fica corado ao perguntar a Caim se Luana precisa de algo além de mais comida. Caim fica chocado. Luana tem agora um quarto totalmente mobiliado em sua prisão, com uma refeição farta à sua frente. Uma empregada pergunta se ela precisa de algo mais, mas Luana já tem tudo de que precisa. A empregada diz que não sabe por que Luana está sendo tratada tão bem, mas isso é o que o Duque comandou. Luana está confusa, mas decide se concentrar na comida primeiro. Quando termina, ela fica de repente aterrorizada, pensando que poderia ter sido sua última refeição. Ela fica deprimida e começa a chorar. Como último desejo, ela quer ver suas panelas de molho novamente, que planeja usar para fazer culinária coreana para o Duque. Ela pensa que, se for morrer, pode escrever um testamento e deixar as panelas para Wade. No entanto, mesmo estando fraca, ela está sendo bem alimentada e cuidada, que é a única instrução que a empregada já recebeu. Luana não entende o que Legion pode estar pensando. Enquanto isso, Legion está se fazendo um exame médico com o médico, que diz que ele está bem e sai. Legion começa a pensar sobre como as bruxas tiraram tudo dele e odeia todas elas por isso. No entanto, ele não consegue pensar em nada que Luana tenha tirado dele. Em vez disso, ela lhe deu o dom do paladar, e ele começa a se perguntar se ela é realmente uma bruxa. O médico chega ao quarto de Legion. Quando Legion pergunta se ele esqueceu alguma coisa, o médico responde que acabou de chegar e nega ter tratado do Duque na última semana porque estava de férias em família. Legion percebe o que está acontecendo. Enquanto isso, o falso médico chega à cela de Luana, e ela pergunta quem ele é. Inicialmente, o homem está confuso com a cela bem mobiliada, mas depois usa magia para revelar sua verdadeira identidade a Luana. Ela fica chocada ao ver que é o homem de cabelos prateados de antes e que ele veio para resgatá-la. Legion corre para as masmorras e encontra Luana com um homem encapuzado. Ele parece machucado e diz a Luana que a perdoará, já que ela ainda está lá, e até a recompensará por atrair outra bruxa até ali. Antes que ele possa dizer mais alguma coisa, o homem encapuzado joga uma garrafa nele, e o Duque a corta, liberando uma névoa roxa. Legion diz que o veneno não funciona nele, mas então ele desmaia. O homem encapuzado diz a Luana que não era veneno, mas magia. Luana fica confusa e tenta decidir se pode confiar no homem que ofereceu para resgatá-la ou se deve fugir sozinha.
No entanto, ela decide ficar porque sabe que Legion sofrerá sem ela. Ela percebe que, se seguir o homem, poderá aprender mais sobre as bruxas e a maldição do Duque e até mesmo ajudá-lo. Ela diz ao homem que com certeza voltará e pede que ele não fique muito chateado. Em seguida, ele adormece. O homem decide poupar o Duque e os teletransporta para longe. Eles chegam a uma área de floresta, e o homem se apresenta como Gerard, o bruxo das poções, explicando que o pó mágico que usou no Duque era de alta qualidade e que ele provavelmente acordaria renovado. Luana fica impressionada ao descobrir que ele é realmente um bruxo. Gerard explica que os bruxos recebem títulos com base em suas especialidades. Luana acorda mais revigorada do que nunca e fica maravilhada ao descobrir que Gerard é realmente uma bruxa. Gerard explica que toda bruxa recebe um título com base em sua especialidade. Ele a leva para uma casa que é muito maior e bonita por dentro, e explica para a perplexa Luana que a bruxa do espaço o ajudou. Gerard pergunta a Luana se ela está curiosa sobre que tipo de bruxa sua mãe era, mas ela está mais interessada em aprender sobre a bruxa que amaldiçoou Legion. Ele pergunta por que ela estava tão preocupada com o Duque, e Luana responde que sente pena dele, já que ele não pode comer nada delicioso, e que não foi culpa dele ter sido amaldiçoado. Gerard tem apenas uma resposta para isso e entrega a Luana o diário de sua mãe, revelando que foi ela quem amaldiçoou os ancestrais do Duque.